noite a todos, todas, a todas e todos e todos. Eu queria, na verdade, me focar um pouco mais no capítulo 3, porque eu considero o capítulo 3 um capítulo que eu consigo conquistar mais coisas no livro, assim, né? Não é que seja um autoelogio, mas é um tipo de texto que, quando você termina de escrever, o próprio processo da escrita te ajudou a compreender coisas é como se o texto que você escreve virasse um pouco uma novidade para você também, assim, né? Porque o processo de criação ele surpreende você. E o capítulo 3 desse livro, vou começar vamos trocar na ordem. O capítulo 3 se chama, entre aspas, A Economia é a Pátria, ponto de exclamação, entre aspas. Entre aspas, aí o subtítulo, Neoliberalismo, Fascismo, Bolsonarismo. E tem esse subtítulo que destaca uma palavra de ordem, que eu considero a principal palavra de ordem do bolsonarismo, sobretudo depois da pandemia. Além disso, esse capítulo tem a função de responder às pessoas que dizem que a gente não pode afirmar que o bolsonarismo é um tipo de fascismo porque ele não seria nacionalista. Não seria nacionalista no sentido de um nacionalismo, por exemplo, que uma certa esquerda nacionalista, digamos assim, ou mesmo um pensamento conservador nacionalista que houve no Brasil de certa maneira, setores da ditadura militar nacionalistas até certo ponto, por exemplo, né? E exatamente, desde esse ponto de vista, pessoas que podem, com razão, em certo sentido, acusar o governo Bolsonaro de ser um governo nesse vocabulário do nacionalismo de esquerda entreguista. Isso, de fato, não é um nacionalismo clássico, do ponto de vista da relação com o Estado, né? A BR foi privatizada, o modo de gestão da Petrobras é uma gestão neoliberal, vários setores da Petrobras são privatizados, o próprio fato de ela remunerar os acionistas e pronto, é uma espécie de privatização de modo neoliberal de gerir uma empresa ainda que é formalmente estatal, a privatização da Eletrobras, assim consequentemente. E mais sobretudo, algo que é uma característica micropolítica do bolsonarismo, que se dissemina socialmente, né, que é a maneira como o bolsonarista, o militante bolsonarismo e o bolsonarismo não para de enunciar palavras de ordem neoliberais. Esse encontro entre essa figura do empreendedor e do fascismo, né? E é isso que me interessou nesse capítulo, fundamentalmente. E por isso eu fui levado a fazer uma genealogia do liberalismo. Ainda que eu queira deixar bem claro que eu não acho que o neoliberalismo seja simplesmente uma espécie de retorno do liberalismo. Eu acho um equívoco a gente achar que o neoliberalismo é simplesmente uma restauração liberal, uma volta do... né? Mas, exatamente, essa operação, essa genealogia que eu fiz, encontrou na biopolítica e no biopoder, né, conforme descrito pelo Foucault, um grande elo entre liberalismo e fascismo. Exatamente, eu fui lá no nascimento da biopolítica do Foucault, ou quando ele fala de biopolítica e biopoder em outros livros. Até é curioso isso, porque ele fala, às vezes, outras obras, como É Preciso Defender a Sociedade, por exemplo, né, que é uma palavra que, aliás, tem um erro de tradução no português, um erro da editora, porque não é um erro de tradução, porque em francês está il faut défendre la société, mas da maneira como eu fiz aqui com essa palavra de ordem, como uma palavra de ordem, destacada por ponto de exclamação entre aspas. E na versão brasileira colocaram como se fosse Foucault que tivesse dito isso, não como se ele tivesse
destacar daquele enunciado para desconstruir, que é a função do livro, né? E a função desse título, portanto. Feita essa observação, eu fui ali no Nascimento da Biopolítica exatamente quando ele afirma que uma característica do liberalismo é uma espécie de sujeição do Estado a o que ele chama, o Foucault, de uma verdade no mercado. Uma verdade entre aspas, o que eu chamo de uma verdade do capital. Então, o Estado precisaria ser gerido segundo as regras do mercado e em função de garantir o bom funcionamento do mercado. Por isso, um Estado tanto menos deficitário quanto possível, com tanto menos despesa quanto possível, e, se possível, superavitário. Se possível, robusto financeiramente desde o ponto de vista do capital. Né? Essa é, na verdade, uma sujeição do Estado a uma espécie de racionalidade, entre aspas, liberal. Mas exatamente nesse momento, isso que parece ser uma sujeição do Estado ao capital, isso que parece ser um enfraquecimento do Estado, e em certa medida de forma alguma significa que o Estado no capitalismo vai ser um Estado fraco. Porque a força do Estado, articulada a essa política de racionalidade liberal, vai estar exatamente naquilo que Foucault determina como biopolítica e biopoder. Que bom! Não, é claro que mereceria uma fala, uma conferência inteira para falar de biopolítica e poder, ou talvez um evento inteiro só sobre o tema, né? Mas exatamente esse Estado que se sujeita segundo a verdade do mercado, ele precisa gerir a sociedade para garantir o bom funcionamento do mercado, significa dizer, para garantir a saúde produtiva da sociedade. O Estado precisa, então, se racionalizar segundo um determinado padrão de saúde econômica e, ao mesmo tempo, organizar a máquina social segundo uma saúde produtiva. É nesse momento que nasce uma política de hierarquização dos corpos, que tem várias características da política, do qual não posso falar de todas aqui, que é uma política de hierarquização dos corpos, que classifica, que divide os seres humanos em supostas espécies biológicas. Há uma espécie de biologização da política, embora no rigor da ciência biológica o conceito de raça não existe, né? O que existe é o racismo socialmente estruturado, evidentemente, portanto existe raça nesse sentido, que hierarquiza os corpos, hierarquiza tipos diferentes de grupos humanos, segundo grupos mais ou menos racionais. Os mais racionais seriam supostamente os mais plenos de humanidade. E os menos racionais seriam os mais próximos do selvagem. O que está surgindo aí é exatamente o racismo como uma política de Estado. Mas o surgimento do racismo como política de Estado, como é uma característica da máquina social capitalista, não significa apenas uma política do Estado. Porque também significa algo que passa a circular socialmente num tipo de modo de circulação, de intensidade típica da máquina social capitalista. E aqui já é uma parte da forma como eu defino o fascismo nesse livro. A economia política da violência e da morte. Como a violência e morte circulam socialmente na dinâmica de circulação, perdão da redundância, típica da máquina social capitalista. Nessa operação, o Foucault diz uma coisa, que é o seguinte: o ápice da biopolítica
e portanto também do racismo como política do Estado, teria sido o nazifascismo na Alemanha. E aqui foi muito importante para mim, uma questão que de maneira não muito insistente, quase sutil, mas importantíssima, o Mbembe coloca para o Foucault no Nascimento da Necropolítica. Embora o Mbembe mesmo nesse livro não se concentre sobre o conceito de fascismo. Não. Né? Ele diz, em determinado momento, por que o Foucault não viu que a biopolítica e o biopoder já estavam antes no tráfico de africanos pelo Atlântico e no horror das plantations nas Américas. Então, exatamente, essa pergunta que ele faz ao Foucault, por exemplo, é uma pergunta muito importante para mim já no segundo capítulo do livro, onde eu consigo fazer essa articulação entre escravismo e fascismo. E aqui, saindo do capítulo 3 e abrindo a lente para o livro todo, né? Há sempre essa colocação, né? Por que insistir no nome fascismo? Evidentemente agora, nós estamos mobilizados para derrotar o Bolsonaro, não adianta muita coisa sair por aí dizendo assim, não vota no Bolsonaro porque ele é fascista. A gente não vai conseguir muito voto com isso, talvez nenhum. Ou deixa de apoiar o Bolsonaro e os bolsonaristas porque eles são fascistas. Mas por que então, nem adianta muito de travar uma querela acadêmica em torno do termo. Né? A discussão, o debate só vale na academia quando a complexidade tem um sentido potente. Não é questão de travar disputas acadêmicas. E, no entanto, eu insisto no termo fascismo. Por que eu insisto nesse termo? Exatamente porque eu defino o fascismo como economia política da violência e da morte. E esse é o sentido prático de insistir nesse termo. É essa economia política da violência e da morte que nós temos que combater, de fato. Exatamente como, eu não sei bem. Mas é isso que a gente tem que combater de alguma maneira. Então, não se trata, e aqui eu já saio do capítulo 3 para o capítulo 2, da gente entender o fascismo pelo formato final que ele ganha nesse ou naquele momento histórico. Mas entender o fascismo por aquilo que acontece socialmente, aquilo que circula, se dissemina e se intensifica socialmente, pelo processo social que, evidentemente, em cada contexto histórico, vai chegar a resultados finais, digamos assim, né, a ápices mais ou menos distintos historicamente. Né? Então, se o fascismo é histórico, não é porque ele é alemão ou italiano. Se o fascismo ele é histórico, ele é por isso que eu falei há pouco. Porque ele caracteriza um modo de fazer circular a violência e a morte, típica da máquina social capitalista. Típica, inclusive, da circulação de mercadorias da máquina social capitalista. E aqui é curioso que eu estou falando do livro de trás para frente. Nesse sentido que a gente pode dizer que o que tem uma coisa que caracteriza o capitalismo é uma profunda, uma zona de indiscernibilidade entre aquilo que tradicionalmente numa aulinha de ciência política a gente aprenderia a ser uma instituição do Estado e aquilo que seria do outro lado uma entidade econômica, uma entidade privada, uma empresa, uma coisa desse tipo. Exatamente porque aquilo que se constitui a partir de uma estrutura de Estado imediatamente é arrastado pela dinâmica econômica do capitalismo. Se constitui então como uma economia, se constitui então como um mercado, tende a se constituir como uma série de empresas, pode gerar até mesmo um PIB, constitui um modo de vida e por isso também um mercado. Do que eu estou falando? Vamos imaginar uma sociedade como a brasileira, uma sociedade que se construiu a partir do modo de produção escravista. Vamos imaginar a quantidade de violência micropolítica cotidiana da sociedade.
E vamos imaginar o corpo, por exemplo, de segurança que essa estrutura constituiu. Seja ele já num lugar de discernibilidade aí, entre o público e o privado desde sempre. Estou falando disso que a gente chama de capatazes, de jagunços, mas também das polícias do Estado, das tropas estatais mobilizadas. Estou falando de uma coisa curiosíssima que tem no Brasil. Embora esse ponto de discernibilidade entre o estatal e o privado não é uma característica brasileira, é uma característica do capitalismo. Eu estou me focando na brasileira, né? Então, a economia política da violência e da morte no Brasil, eu chamo ela de o modo brasileiro de economia política dos capatazes. Mas, assim, o Brasil tem um caso curiosíssimo dessa discernibilidade como fato histórico. Não precisa ter esse fato histórico todo, mas o Brasil tem, que é a criação da Guarda Nacional. Vocês sabem o que é a Guarda Nacional? Em algum momento do século XIX, ainda antes da primeira metade do século XIX, né, o Estado brasileiro instituiu, oficializou como um corpo policial, militar, um corpo militar do Estado, uma guarda que nada mais fazia do que transformar o poder escravocrata e latifundiário numa hierarquia militar. Daí surgem os famosos coronéis. Então o que significa? Os jagunços, os capatazes, os capitães do mato, viram soldados de um corpo militar onde a patente de oficial eram para os donos de terra e as mais altas patentes para quem tinha mais terra. Daí essa figura do coronel, da literatura perdida na literatura brasileira e nas novelas da Globo em certo momento. Né? Isso é um exemplo gritante disso, mas não precisa desse exemplo. Não precisa desse exemplo, porque não é exatamente de um ato oficial do Estado que eu estou falando. Eu estou falando disso que se constitui como uma força econômica e sobrevive até mesmo a determinadas mudanças políticas, posto que se constitui como força econômica e com força política consequentemente. É verdade que o modelo escravocrata entra em decadência econômica, também pela resistência à escravidão, posto que uma característica da luta abolicionista era a sabotagem da escravidão, né, a organização de fugas de massa, etc, etc. Né? E, enfim, e do ponto de vista mesmo do latifúndio, digamos assim, a escravidão deixa de ser interessante. Não, por diversos fatores, esse é um deles. Mas não é assim. E de alguma maneira, a gente sabe, o país amplia profundamente, século XX adentro, a sua matriz econômica, se industrializa, constitui universidades, tem algum tipo de produção científica, etc, etc. O que faz isso permanecer? Porque a questão não é a gente colocar o problema, a gente dizer assim, a gente atribuir a questão da permanência de uma sociedade patriarcal escravista num país que lida perfeitamente com a cultura digital e com as formas de vida contemporâneas e etc, etc, que também é atravessado pelo capitalismo contemporâneo. Então a questão é da gente atribuir isso a uma espécie de culturalismo barato. Se a gente vai pegar uma naturalização culturalista, é da cultura, da cultura. Não. A questão é de entender isso em termos atuais. O que faz isso ser atual é a constituição de uma economia disso. Uma economia que atravessa. Né? E por isso que eu digo, que o ódio e o medo, por exemplo, circulam socialmente também como mercadoria. Pode-se acontecer de determinado corpo de capatazes numa determinada região econômica não ser mais exatamente importante para a estrutura do poder. No entanto, um grupo imenso de gente se constituiu daquela maneira. Aquilo não se desmonta assim. Aquilo continua como uma economia, que no mesmo movimento é uma economia no sentido tradicional, de circulação de bens, e é uma economia do tipo libidinal e afetivo. Libidinal e desejante. E aí eu acho que tem uma coisa bastante importante. Para a gente compreender essa dinâmica de permanência do fascismo e essa economia política do fascismo,
é preciso compreender a economia política no mesmo movimento. A economia política no sentido tradicional, da circulação econômica, da circulação de mercadorias, no movimento mesmo que é a economia libidinal e desejante. Eu acho que esse achado do Deleuze e Guattari é muito importante. Essa palavra de ordem que faz deles no antiético, né? Esse anúncio que quer dizer o que circula socialmente é o desejo, sempre de certa maneira. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala de economia mais tradicional, quando eu falo de compra e venda de um celular, de compra e venda de um automóvel, de compra e venda de uma pizza, não importa. O que está circulando aí é sempre já também o desejo. Mas no movimento contrário é a mesma coisa. Aquilo que parece da ordem de uma economia afetiva, de uma economia libidinal, né, quando a gente fala da circulação do ódio, da circulação do medo, da glorificação da morte, do discurso da guerra, essa circulação também é uma circulação da mercadoria. Também é uma circulação de ordem econômica. Eu vou dar um exemplo disso, gritante. Um exemplo de como isso acontece no modo de uma indistinção completa. Que é também uma indistinção no aspecto político e econômico. Os programas vespertinos policiais que abundam no Brasil já há algum tempo. Observe um programa desse. Primeiro, ele é uma empresa econômica. É um investimento econômico. Capitalista, normal. Ele busca audiência, ele tem horário de publicidade, ele vende publicidade, ele busca dar lucro. Se não der lucro, inclusive, a televisão tira do ar. Mas no movimento mesmo, que ele é uma empresa econômica, ele é algo absolutamente político. Ele é, na verdade, uma das maiores expressões do que eu chamo de economia política dos capatazes. Né? Ele produz o ódio e medo, que é num movimento só um elemento político, e é um elemento político porque é da ordem de uma economia política libidinal, sendo também a mercadoria que eles colocam em circulação. E também uma certa excitação perversa para a violência, uma certa glorificação da morte. Tudo que está ali circulando. Isso se constitui como uma força econômico-política de fato. Não é à toa que um dos principais apresentadores de programa elegeu o governador do Paraná. Isso não é pouca coisa. O Ratinho Júnior é filho do Ratinho. Olha o grau de poder econômico. Que é uma figura do agronegócio também. Então, eu até acho, depois revendo o livro, que eu meio que ampliei o sentido do que o Deleuze e o Guattari descrevem de produção imanente, de circulação imanente. Né? Esse sentido de uma produção imanente, típica do capitalismo, onde aquilo que em outras máquinas sociais é da ordem de algo que vem de fora da produção para conter a produção, limitar a produção, ou às vezes até destruir a produção, quando ela não interessa em determinada máquina produtiva. De novo, o exemplo da colônia. O Pacto Colonial impunha que não se podia produzir nada no Brasil a não ser a produção agrícola. Então você tem documentos no Brasil Colônia, onde o pessoal fecha até fábrica de caixão. Você podia produzir uma mesa para botar na sala da tua casa. Se você produzir uma mesa para vender para o vizinho, em tese isso já era crime. Não que isso não ocorresse, evidentemente. Era proibido, né? Uma controle completo da produção. Então a repressão só acontece como algo que limita, né? Ou, por exemplo, as cobranças de impostos numa cidade despótica. O Estado chega quase sempre de maneira policial para pegar uma parte da produção, propriamente em grãos, ou às vezes em alguma moeda já circulante. A contraprodução, o limite da produção, ela vinha de fora para dentro. Qual a diferença disso no capitalismo? Toda forma de contraprodução, de introdução, de limitação da produção faz imediatamente parte da máquina produtiva. Tudo que parece ser da ordem do controle e da repressão é ao mesmo tempo da ordem daquilo que alimenta a própria máquina produtiva.
E essa constituição dessa economia política da violência e da morte tem isso como o seu combustível maior. Então, enfim, voltando a falar do livro de uma maneira geral, eu diria o seguinte, assim, esse livro eu comecei a escrever quando, 15 dias antes da eleição de 2018, eu publiquei um texto nas redes sociais, que depois revendo, revisitando o texto, mudando algumas coisas, se tornou o primeiro capítulo desse livro. Primeiro capítulo que, na combinação que eu fiz, conversando com a minha editora, com a Simone, da Nau Editora, que me apoia em todos os livros que eu publiquei, a gente decidiu assim, que os textos iam saindo, a gente já ia botando eles para circular. Por isso o primeiro capítulo, depois o primeiro e o segundo capítulo, ficaram como e-book, gratuitos até, durante muito tempo no site da editora. Durante até, sei lá, 3 meses atrás. Até eu terminar de escrever o terceiro capítulo e a gente fazer a versão impressa. Porque eu achava que aquilo que eu estava escrevendo já tinha que circular, inclusive pelo bolsonarismo aí dado como uma realidade. Então o primeiro texto nasce disso. O primeiro texto nasce de uma coisa que eu... E a partir de algo que eu identificava, que era um discurso, primeiro, entre os meios ditos intelectuais, ou de pessoas que se auto-atribuíam uma certa superioridade intelectual, que já é um problema em si mesmo, essas pessoas que chamam todo mundo de ignorante e tal, não sei o quê, eu percebia primeiro uma crença que o Bolsonaro não ia ganhar a eleição. As pessoas não aceitavam a possibilidade de Bolsonaro. E eu diria, olha, eu comecei a dizer em 2015, esse cara, se tirar o Lula da jogada, esse cara é o favorito. Só observar o que está acontecendo socialmente. E as pessoas me chamavam de doido. E o que era interessante nisso tudo é que eu não conseguia parar de pensar no texto do Benjamin. No espetacular texto do Benjamin, acho um dos mais lindos ensaios do Benjamin, que é o sobre o conceito da história. Um dos mais lindos ensaios da história da filosofia, que é sobre o conceito de história. Às vezes aparece tese sobre o conceito de história, né? Algumas traduções. Esse texto, o Benjamin, é um texto emocionante, porque é um texto que o Benjamin escreve. É um dos últimos textos do Benjamin, talvez o último, o historiador da filosofia para esclarecer isso. Ele escreve em fuga, perseguido, já sob a experiência da derrota, ou seja, da vitória do nazismo na Alemanha, e até da expansão da Alemanha, da ocupação da Alemanha de outras regiões da Europa. E ele se dirige a o que ele chama de tradição marxista social-democrata alemã. E diz, o problema daqueles que combatiam o fascismo na Alemanha é que eles todo o tempo achavam que iam vencer essa luta porque estavam do lado da civilização e da história. Estavam do lado do progresso da civilização. Quando dizia o Benjamin, o fascismo não é oposto ao processo civilizatório. Ele nasce no coração do processo civilizatório. Né? E eu percebia de alguma maneira isso no Brasil, as pessoas acreditando que a racionalidade ia vencer, que assim, né, o processo de civilização ia vencer. Então, inclusive assim, pessoas, filósofos brasileiros, depois que o Bolsonaro venceu, publicaram um texto no jornal parisiense dizendo que o Brasil vivia então um retrocesso civilizatório. O que eles queriam, escrevendo isso na França? Que a Europa empreendesse um novo processo civilizatório no Brasil? Deveria ser mais civilizado? Né? E de novo fica irresistível lembrar do Benjamin, nesse mesmo texto, quando ele diz, né, citando de memória, com um pouquinho de precisão, não há monumento à civilização que não seja ao mesmo tempo um monumento à barbárie. Né? E esse foi o primeiro equívoco que eu detectei. O segundo equívoco é exatamente, ou seja, o primeiro equívoco no diagnóstico do que era não só o bolsonarismo, como o fascismo em geral. O segundo equívoco é esse que me levou a pensar a economia política da violência e da morte. Que é exatamente de achar que o fascismo é pensado
no coração do poder do capitalismo como algo que nasce no coração do poder e é implementado de cima para baixo. Vejam, evidentemente eu relaciono fascismo e capitalismo e fascismo e violência capitalista. É o modo de circulação da violência no capitalismo. Só que o fascismo tem a ver com isso que eu estava falando aqui antes. Qual que nasce no coração das instituições de repressão e dos modos de violência do Estado do capital, mas que ganha uma dinâmica de circulação social e uma vida própria, ganha uma certa organicidade, dependendo do caso pode ser maior ou menor, a coisa pode parar por aí, até certo ponto e pronto, até aspirar voltar ao Estado de novo, atacar o Estado de novo. E esse ciclo completo o bolsonarismo faz. Esse ciclo completo ele faz. É esse ciclo completo que nunca tinha acontecido no Brasil. E que é uma característica do bolsonarismo. É por isso que eu uso essa imagem. Em determinado momento, é como se os capatazes entrassem na sala de jantar da Casa Grande e dissessem: para vocês continuarem a ter o poder, para vocês se expandirem, só se for do nosso jeito. Existe uma espécie de intimidação da própria classe dominante. Não que ele hesitasse em usar esses métodos. Não que ele hesitasse em utilizar esses métodos. Mas uma certa gestão racional do Estado, certo excesso de violência talvez possa não se interessar ao capital. Há uma multiplicidade produtiva do capital. Essa economia política dos capatazes, elas meio que empurram essa necessidade de volta como uma espécie de desejo revertido que ela produz até mesmo na classe dominante. E aí ela não hesita. Evidentemente, se eu estou falando do agronegócio, não é nem precisa desse tipo de chantagem. De alguma maneira o bolsonarismo está completamente ligado a ele. Mas se a gente vê um processo social, por exemplo, no mercado financeiro, aderindo à candidatura Bolsonaro em 2018, ou em 2017, ou começa a ter a adesão dos grandes setores varejistas, e pouco a pouco a classe dominante vai adotando o bolsonarismo. E depois da vitória do bolsonarismo, todo o projeto da classe dominante é uma espécie de gestão racional do bolsonarismo. Ela passa boa parte do tempo tentando domesticar o Bolsonaro. Né? Evidentemente, existe um tipo de oposição liberal ao bolsonarismo que é uma oposição cínica. Que todo liberal brasileiro sabe muito bem, ou todo neoliberal sabe muito bem, que o programa neoliberal está passando do jeito que está passando, que é um programa que nunca teve tanta facilidade assim de passar no Brasil. Só está passando do jeito que está passando graças à violência do bolsonarismo. Então não adianta você... Então existe aquela figura... Existe aquela coisa típica, por exemplo, do Jornal Nacional, ficar horrorizado com certas atitudes do bolsonarismo, etc, etc, e jamais criticar o programa do Guedes. Esse é o cinismo do liberalismo brasileiro. Que é o que quer empurrar a eleição para o segundo turno. Que é a tese de que o Lula ganhar no primeiro é um cheque branco para ele. É uma perigosíssima operação de aproveitar do bolsonarismo, da violência do bolsonarismo, um pouco mais para intimidar o Lula. Quando não, são setores que querem que o Bolsonaro ganhe, pura e simplesmente. Nenhuma ingenuidade da minha parte em relação a isso. Setores, enfim, na verdade, a gente entra no ano de 2022 com o mercado financeiro completamente fechado com o Bolsonaro. Agora que existe algum tipo de ruído criado, né? Mas enfim. Então, eu acho bastante importante a gente compreender essa dinâmica típica do bolsonarismo de ser uma dinâmica de fluxo social, de circulação social, sem que a gente despreze a organicidade que ele ganha. Ninguém aqui é ingênuo. Existe organicidade, existe estratégia. Não dá para desprezar os centros de poder, não dá para desprezar as estratégias
disparar em milhões de fake news ao mesmo tempo, né, e como que isso era estabelecido, etc, etc. Não dá para desprezar, na verdade, essa questão que torna a candidatura Bolsonaro especialmente perigosa, que nesse momento ela também tem aliança com a velha direita, o modo como ela usa a estrutura do Centrão, né, como isso está aí combinado, embora o Centrão também sempre foi, de certa maneira, a cultura dos capatazes. Né, o bolsonarismo oferece, isso é muito pouco analisado, o bolsonarismo oferece para a velha direita brasileira alguma coisa que ela tinha, pelo menos o delírio, a impressão delirante e paranoica que tinha perdido. Não tinha perdido completamente. Algo como o pequeno chefe local, o deputado que manda só naquele setor, daquela cidade, aquele cara, aquele sempre, quase sempre homem, que não pode ser nunca contrariado, que se dá a liberdade de mandar uma surra naquele que contraria, né? que escolhe, entre aspas, muito entre aspas, a mulher que ele quer, né? Enfim, né? Tem essa relação de violência extrema com as mulheres. O bolsonarismo parece oferecer isso de volta. É muito interessante porque a ideia de que o Centrão vai com qualquer um e faz qualquer tipo de aliança. Eu estou falando do Centrão, quando eu estou falando do Centrão é um nome meio, né? Você sabe o que eu estou me referindo, né? Ao velho conservadorismo, à velha estrutura conservadora brasileira e à velha estrutura de poder, né? Que estão bastante presentes no Congresso. A ideia é que eles fazem aliança, não que eles não sejam pragmáticos a fazer algum tipo de aliança com o Lula se ganhar a eleição, não é isso. Ou como já estão fazendo, como nos setores do Nordeste, onde já viram que defender o Bolsonaro é melhor ficar quieto, né? Mas assim, eles defendem o bolsonarismo em situações particularmente difíceis para o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo não oferece só dinheiro e só esse tipo de privilégio a eles, não. Ele oferece uma outra coisa. Ele oferece um determinado tipo de poder de lugar social de volta. Isso é muito pouco falado e analisado, na minha opinião, né? Enfim, dispersei um pouco aqui da minha fala, né? Exatamente esse segundo equívoco que eu detecto no primeiro capítulo é o que faz, o que permite eu pensar, então, o fascismo como economia política da violência e da morte, e o bolsonarismo como o caso brasileiro disso, né? Para encerrar, eu diria o seguinte, eu acho que aquela pergunta que o Deleuze e o Guattari percebem que ser uma pergunta importantíssima colocada pelo Reich sobre a questão do fascismo, no famoso Psicologia de Massas do Fascismo, colocando ele, o Deleuze e o Guattari, uma coisa bastante interessante. Eles dizem, o Reich pode não ter chegado às melhores respostas, mas ele tem um grande mérito ao tratar a questão do fascismo. Ele mudou a abordagem da questão. Ele mudou a pergunta pelo fascismo. E a pergunta que antes tradicionalmente era feita era qual? O que teria feito as massas serem iludidas pelo fascismo? O que teriam feito as massas serem enganadas? O Reich propõe então a seguinte pergunta: o que teria feito as massas desejarem aquilo? Essa pergunta pelo desejo, né? A gente tem o que teria feito o povo brasileiro desejar tudo isso? O que faz a gente, sem nenhum menosprezo às macroestruturas de poder, o que faz a gente encontrar esse militante bolsonarista, que às vezes não tem nenhum ganho econômico, não faz parte de estrutura nenhuma, que é o cara que está defendendo o Bolsonaro na fila do ônibus, na fila do banco, né? Essa figura. O que se mobilizou na sociedade brasileira? E antes de passar a pergunta, eu gostaria de fazer 2 comentários muito breves sobre a leitura geral que eu fiz do livro, né? E o primeiro deles diz respeito à coragem que alguém teve, no caso o Rodrigo teve, de publicar esse livro, né? Porque eu acho que todos nós já temos dimensão do que é que significa publicar alguma coisa contra o Bolsonaro e o bolsonarismo de modo geral, né? Ainda mais nesse momento em que eles mostram, né, as suas garras de maneira ainda mais feroz, acuados
pelo menos pelas projeções das pesquisas que indicam uma derrota possivelmente ainda no primeiro turno, né? Então, assim, vamos ver. Mas, enfim, isso foi como esse livro me pareceu. A primeira coisa que me transmitiu foi isso, assim, né? Eu escrevi essa expressão aqui, uma pequena máquina produtora de coragem para publicar isso, assim, né? A gente sabe que não é fácil, sabemos, não precisa nem enumerar os exemplos, né? De professores exilados, como não pessoas mortas, enfim. Bom, o segundo comentário, na geral, diz respeito a uma discussão que eu acredito que está bastante em voga, né, nos dias de hoje, que diz respeito ao alcance que um texto acadêmico ou um texto produzido por uma pessoa que é também acadêmica tem que ter, né? Então, às vezes a gente ouve muitas críticas assim de que os textos acadêmicos, com mais ou menos razão, eles acabam ficando muito inacessíveis a um público mais geral, a uma maioria, né, dita menos acadêmica ou mais popular, assim, entre aspas. E eu acredito que o livro do Rodrigo é um exemplo muito bem sucedido, do meu ponto de vista, ao mostrar que essa linguagem mais acadêmica, né, com menção aos pensadores, enfim, ao Benjamin, Bembe, Foucault, enfim, pode caminhar ao lado dessa linguagem mais popular, assim, né? Até porque, como o Rodrigo disse na fala dele, é um livro que começou por meio de um post, né? Por meio de alguns textos de posts, né, nas redes sociais, que acabou dando origem ao livro, né? Embora também o Rodrigo advirta que o livro não se resume só a isso, né? Quer dizer, tem algo mais do que a questão da rede social, enfim, desse texto mais popular, vamos chamar assim. Bom, a pergunta que eu queria fazer, Rodrigo, foi bom porque acabou, enfim, uma pergunta mais direcionada à primeira parte do livro, que você argumenta, partindo principalmente ali do Benjamin, né, que o fascismo ele não pode ser considerado, o que você chama lá em determinado momento, de um déficit civilizatório, né, quer dizer que o fascismo ele não nasceria ali onde não haveria civilização, e sim que ele seria um produto desse processo civilizatório que nasceria no coração dele, enfim, né? E uma das características, um dos fundamentos desse processo civilizatório seria a racionalidade. Esse é um termo que você insiste, né, bastante ao longo do texto, e mais precisamente o modo como os capitalistas se deixam chantagear pelos fascistas, né? Você dá essa imagem que eu achei muito feliz, né, desses leões de chácara que entram na sala de jantar, enfim, né? Eles se deixam chantagear pelos fascistas na medida em que eles acreditam que eles são os únicos que podem manter, né, certas instituições, proteger essas instituições que são decadentes ou mesmo falidas, né? De que esse processo, né, pelo qual os capitalistas se deixam chantagear pelos capatazes, de alguma forma, ele não seria um processo desprovido de racionalidade. Na verdade, ao contrário, ele seria um ato em que a racionalidade ela exerceria talvez um papel até preponderante, né, na medida em que busca assegurar uma certa verdade, que seria essa verdade do mercado e das leis que regulamentam, né, o seu funcionamento, né? E eu fiquei pensando, enfim, finalmente chegando à pergunta, né, eu fiquei pensando em como que seria possível, não exatamente uma contraposição, mas talvez relançar essa pergunta. E eu me lembrei de um texto bastante antigo que eu já tinha lido, enfim, que eu tinha lido há muito tempo, mas que me ocorreu por causa do nome, que se chama Sistema Irracional. É um texto que foi escrito por dois pensadores estadunidenses, dois teóricos, que é o capítulo de um livro chamado, né, Paul Sweezy e Paul Barron, num livro que se chama Capitalismo Monopolista, né? E nesse texto, né, pelo menos o que eu absorvi dele, é que a gente poderia de fato falar numa espécie de racionalidade de começo no capitalismo, quer dizer, na medida em que se procura, né, em que há um compromisso com essa verdade, entre aspas, das leis do mercado e tal, mas que ele não se limitaria a isso, né,
porque haveria uma irracionalidade de fim. Quer dizer, a irracionalidade dos fins do capitalismo e do fascismo, do modo como eles interagem, ela acabaria por sufocar ou prevalecer sobre a racionalidade dos meios que levam a essa, enfim, a esse tipo de modo de produção, né? E a pergunta que eu queria fazer é se não haveria, né, uma profunda irracionalidade no fim, entre aspas, do bolsonarismo. Quer dizer, ao cabo ali do procedimento, se não há um fim. A gente pode dizer que ele nasce, de fato, de um processo da racionalidade, mas se ao fim não haveria ali uma irracionalidade profunda que se manifestaria no discurso, por exemplo, anticientífico, nessa ideia de que a irracionalidade, e eu penso irracionalidade como um termo ligado à nossa tradição, né? O compromisso à verdade, uma certa razão ela tem que ter um compromisso com a verdade, né? Isso não haveria, né, de fato no bolsonarismo, uma irracionalidade que pode e deve ser cultivada, né, sobretudo considerando, enfim, como eu falei, esse discurso anticientífico e sobretudo a preponderância da mentira, né, como você mesmo reiterou, né, o bolsonarismo, enfim, ele é uma máquina de produzir mentiras, notícias falsas, enfim, esse tipo de coisa. É isso. Vamos lá. A pergunta. Primeiro, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que a maioria das vezes que eu usei a palavra racionalidade, eu usei entre aspas. Né? Então, quando eu falo de racionalidade, eu estou me aproximando disso que o Foucault chama de verdade do mercado. E por isso racionalidade entre aspas várias vezes. Né? Aí, as pessoas utilizam também, às vezes, a expressão racionalidade neoliberal. Existe isso. Mas o que ela traz consigo? O que ela traz consigo? Ela traz consigo esse elemento hiperquantificador da biopolítica do biopoder, que no final das contas, uma operação, e aí isso é por minha conta, não é o Foucault que está dizendo isso, e aqui tem um debate que eu proponho, eu inicio, mas eu não posso me aprofundar muito, mas eu levanto esse debate no capítulo 3, que são uma série de críticas que se faz ao Foucault. No sentido de que o Foucault, isso tem um livro que recentemente, um livro extraordinário, que ele recentemente chamado Guerras e Capital, onde essas críticas ao Foucault são trazidas à baila. De que o Foucault não fez a relação entre a biopolítica e o biopoder e o poder do capital de maneira clara, o poder de classe de maneira clara, e não ligou a biopolítica e o biopoder de maneira clara ao processo de acumulação primitiva, né? O processo de preparação do capitalismo. Evidentemente, a gente sabe que da própria concepção de poder do Foucault, a última concepção do poder, ele está concebendo o poder de outra maneira. Mas, por outro lado, eu acho que essas críticas fazem muito sentido. No entanto, o levantamento que o Foucault faz em termos de tecnologia de poder, daquilo que ele chama de biopoder e biopolítica, é algo muito precioso. A despeito dessas críticas que ele possa ter aí. Né? E, voltando aí, né? E o que a biopolítica e o biopoder traz? A biopolítica e o biopoder, o surgimento da biopolítica e do biopoder está completamente articulado com o surgimento da economia política e do liberalismo. É um movimento só para o Foucault. Né? E a racionalização é, na verdade, aí é uma leitura minha, um hipermovimento de quantificação típico do capitalismo, que, em última análise, significa a redução de tudo à forma mercadoria. Por isso que eu até proponho, em determinado momento, uma articulação entre biopolítica e biopoder, proponho, mas também não, o que o Deleuze e o Guattari chamam de axiomática capitalista. Os grandes que tem a ver, bom, vou explicar aqui tudo que é axiomática capitalista, né? Mas que tem a ver também com os grandes padrões quantificáveis capitalistas, né? Tem a ver com uma redução estatística a tudo. É isso que eu estou chamando de racionalidade, mas no sentido de racionalidade do capital.
faz com que os corpos sejam quantificados. A hierarquização, né? Por exemplo, o Foucault chama a atenção que é nesse momento que surge o conceito de população. A sociedade ela é analisada em termos de população, porque a população cria grandes grupos estatísticos, inclusive esses grupos estatísticos dos corpos hierarquizados. Então, esses grupos estatísticos funcionavam assim, ó. Há uma gestão da saúde pública, típica do biopoder, da biopolítica, né? Típica do biopoder. Da determinada doença, estava causando 1% de morte, não sei o que e tal. Se determinava um padrão estatístico, a partir de 7% de morte, era preciso intervir. Tem uma política de saúde, porque estava gerando um problema produtivo na sociedade. A vacinação obrigatória no Brasil, né, no Rio de Janeiro, o caso do Carioca, né, da revolta da vacina, que é articulado que acontece com uma resistência não só à vacina obrigatória, como bota abaixo, e eu vi muita gente que se pretendia boa, comparando, num paralelo simplório e equivocado historicamente, a resistência, o anti-vacina do Bolsonaro com a revolta da vacina ali atrás, é um equívoco tremendo essa comparação, né, um grande equívoco, né? E isso é um caso típico de biopolítica. A revolta da vacina pode ser uma resistência biopolítica, mas um ato do biopoder é o bota abaixo a vacinação obrigatória. Você chega no centro do Rio, o Rio de Janeiro viveu uma situação de insalubridade que os navios estavam parando de entrar no porto. O sistema econômico não podia mais funcionar. Estavam parando de aportar navios para pegar café. Mas não conseguia mais produzir. Então, não há nenhuma comoção social para a população em fazer uma política de vacina obrigatória, porque as pessoas estavam comovidas, estavam preocupadas com a saúde da população. Não é nada disso, tanto que a operação é a mesma do bota abaixo. Isso é tipicamente a biopolítica e o biopoder. Né? É uma violência de racionalização de estatística. É por isso que no capítulo 3, eu vou na pesquisa do grande historiador Manolo Florentino. O Manolo Florentino ele dá uma virada na pesquisa sobre a escravidão no Brasil, embora ele chegue em algum momento certas conclusões liberais que eu não concordo muito, mas ele traz uns documentos extraordinários, que são os documentos dos navios que traziam homens e mulheres escravizados, os chamados navios negreiros. E ele conta documentos desses navios vistos como empresas capitalistas, onde era calculado a quantidade de homens e mulheres que eram colocados a bordo, era feita uma estimativa de quantos iam morrer, né? Enfim, e no final das contas, são vários, eram empreendimentos mesmo, capitalistas, onde cada viagem dava determinado lucro, eventualmente uma outra deu prejuízo. Esse horror da redução da vida humana à forma mercadoria no sentido mais absoluto, que por sua vez Alfredo Bose, que eu também cito, num capítulo extraordinário do Dialética da Colonização, chamado A Escravidão entre Dois Liberalismos, mostra muito claramente que a base do discurso escravocrata brasileiro era o discurso liberal, do direito à propriedade. Liberais escravocratas. Né? O que isso tudo tem a ver? É claro que nem o Bose, nem o Manolo Florentino falam de biopolítica e biopoder. Não tem nada a ver, não é o vocabulário deles. Mas o que existe aí? Uma hiperquantificação da vida. A redução de tudo a forma de mercadoria. Ou a redução de tudo a quantidades abstratas em formas de moeda. Essa que é a racionalização absoluta. E qual é a relação que tem entre biopolítica, fascismo e neoliberalismo aí nessa jogada? Essa que é a jogada principal. Veja, do mesmo movimento, da mesma maneira de que o Estado ele é hiperracionalizado, racionalizado sempre entre aspas, segundo a lógica do mercado, portanto do capital, e portanto ele precisa submeter a lógica do mercado e não dar prejuízo. No neoliberalismo, isso é uma diferença importante do neoliberalismo e liberalismo, isso é inscrito na subjetividade. O neoliberalismo se diferencia do liberalismo porque ele inscreve uma subjetividade capitalista. E essa maneira racional de autogestão do Estado, segundo a lógica do mercado, vira a maneira como cada indivíduo deve se gerir,
se gerir como uma empresa. E onde entra o racismo nessa jogada? Se você não sabe se gerir direito, se você dá prejuízo, você dá prejuízo ao Estado. Quem são aqueles contra o qual o bolsonarismo se levanta? Aqueles que dão despesas ao Estado. Inclusive, é um elemento típico desse fascismo neoliberal bolsonarista que eu chamo de ódio ao semelhante. O que é o ódio ao semelhante? O cidadão acorda 5 para trabalhar, trabalha até as 7, ainda faz um curso profissionalizante de 7 às 11, uma faculdade privada, aí vai dormir meia-noite para acordar às 5 para trabalhar, e aí, enfim, vive essa vida que é uma violência sobre o próprio corpo. Isso é uma habilidade impressionante do neoliberalismo. Ele utiliza a forma como existe uma violência contra o corpo, que a própria produção capitalista produz, né? A despeito da própria violência do Estado. E aí porque você fez esse movimento todo na sua vida, e você tem uma renda um pouco maior que o seu vizinho, você passa a odiar o seu vizinho. Porque ele é incompetente. Ele até trabalhou até as 7 que nem você, mas depois das 7 ele foi tomar uma cerveja com os amigos. Ele é um vagabundo, entendeu? Ficou desempregado, foi pegar um seguro-desemprego ou Bolsa Família, não importa, né? Ele dá despesa ao Estado. Inclusive porque você já pode pagar um plano de saúde privado. E o cara estava dando prejuízo no FUS. Então essa racionalidade que eu me refiro é sempre entre aspas. É uma racionalidade que tem a ver com esse ultramovimento ultraquantificador do neoliberalismo. Inclusive, é o seguinte, existe um componente legítimo de resistência ao neoliberalismo que o fascismo captura para si, por incrível que pareça. Embora ele faça o neoliberalismo voltar muito pior. Porque o movimento anti-ciência e anti-vacina acontece, às vezes, no coração de uma população que sofre a violência da racionalidade neoliberal o tempo todo. Então, o problema todo é que William Bonner anuncia a necessidade da vacina no Jornal Nacional com a mesma racionalidade típica de que eu estou dizendo a verdade para vocês, com que ele anuncia a necessidade de cortar verbas na educação, porque a lei econômica manda assim. A racionalidade econômica manda assim. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, assim, existe esse movimento de assalto, essa imagem que eu criei, né, dos capatazes que entram na Casa Grande. Agora, sim, o bolsonarismo tem grandes figuras do capital desde sempre com eles. Não, os grandes varejistas são isso. Né? Enfim, velho da van, essas figuras aí e tal, enfim. Existe esse movimento, assim, de alguma maneira. Bom, acho que eu respondi a tua pergunta, sim, né? Essa racionalidade que eu estou falando é esse tipo de racionalidade. Por isso você vê, se você vê aí, ela, pelo menos no início do capítulo 3, ela quase sempre aparece entre aspas, a palavra racionalidade, assim como a palavra verdade. Né? Tem uma afirmação que é recorrente no livro, importantíssima para o livro, você já trouxe aqui para a gente no início também, que diz mais ou menos o seguinte, né, que é a partir de uma intensificação da produção capitalista, né, que se produz esses afetos, né, do medo, do ódio, toda essa tecnologia da violência e da morte. Né? Quer dizer, tudo isso se torna produto e ao mesmo tempo se produzem, né, em consonância com modos de vida, como você coloca, né? Isso decorreria de uma intensificação da produção capitalista. Então, essa afirmação, ela aparece, permite que ela pode ser compreendida como uma constatação, né? Mas na medida em que você vai tecendo o argumento e trazendo autores, né? Por exemplo, o Agnésio Lazarato, né, de Guerras de Capital, ou a Silvia Federici,
né? Caliban e a Bruxa. Vai se complexificando essa ideia, né? Porque aí aparece a própria descrição do capitalismo como a guerra do capitalismo como algo inerente, né? Como algo presente o tempo todo, né? Mas também a própria ideia de uma acumulação primitiva, que não é primitiva, né? Mas no início, que ela é sempre refeita, há uma necessidade dela ser refeita, e aí é preciso a gente aproximar, eu entendo assim, né? Aproximar essa ideia de uma acumulação primitiva que é sempre que o capitalismo sempre precisa novamente, né, produzir com a queda tendencial da taxa de lucro, né, que aparece no Marx. Enfim, estamos falando sobre isso, né, é complexo, mas enfim, essa ideia que aparece em Marx de uma queda tendencial da taxa de lucro e que obriga, né, o capitalismo a se reinventar constantemente, né? Então a gente poderia até chamar isso de uma acumulação primitiva, né? No sentido que a Silvia Federici traz, por exemplo, né? Então, na verdade, a questão é a seguinte, né? O que é inerente ao capitalismo? Se eu bem compreendi, tem esses elementos, mas assim, para a gente explicitar um pouco essa lógica, né? O que é, dentro dessa lógica do capitalismo, o que leva a circular esses afetos destrutivos, né? E mesmo autodestrutivos, né? Existe algo que é inerente ao processo de produção capitalista, que traz no seu bojo, né? E que, enfim, pode contar com isso que eu acabei de trazer, mas tem outras coisas também que você toca muitas vezes de passagem, né? Quando você fala, por exemplo, no medo que os proprietários, que a burguesia tem da revolta do oprimido, e por isso ela precisa se armar, né? Precisa de capangas, né? Então tem um medo que é diferente desse, né? Talvez, não sei. Mas tem também um elemento talvez psicanalítico, eu não sei dizer, porque você pontua muito isso, né? Essas pulsões de morte, né? Que são produzidas justamente pela subjetivação neoliberal, né? Você fala em construções paranoicas e você fala muito do ressentimento, né? Então aqui a gente teria também, né, uma leitura, né, uma possibilidade de leitura psicanalítica, talvez, que está nessa aposta, né, que o bolsonarismo faz na morte, na destruição do outro, né? Enfim, entender qual é a lógica que relaciona uma coisa com outra, né? A intensificação da produção capitalista e a produção do medo, do ódio, das tecnologias, da violência, dos modos de vida relacionados a isso, que são inerentes a essa intensificação. Então, assim, por exemplo, o Marx sabia muito bem que a violência do Estado tinha, ele afirma isso claramente, em qualquer sociedade, a violência do Estado tem uma função imediatamente econômica. Imediatamente econômica, né? É claro que o Deleuze e o Guattari, por exemplo, citam essa frase do Marx, mas claro que eles querem acrescentar a esse elemento imediatamente econômico um componente de economia libidinal, digamos assim. Né? Mas sim, a violência do Estado tem, em primeiro lugar, uma função imediatamente econômica de qualquer máquina social, porque ela tem a função também de inscrição do medo, né? De produzir a memória do medo, né? E talvez aí o grande texto que fala sobre isso é o segundo ensaio da genealogia da moral do Nietzsche, né? As formas de inscrição no corpo social
do medo, a memória do medo, né? E, quer dizer, a violência do Estado, uma forma de repressão do Estado, pensando até em marcas sociais anteriores ao capitalismo, sobretudo, ela tem um momento imediato, impedir que aquilo aconteça, destruir alguma coisa, etc., ou limitar, etc., etc., né? E depois, mas também produzir é um processo de inscrição no corpo social de uma memória do medo, de uma memória, né, etc., e que tem todos os vários sistemas de reversão, tem a glorificação do Estado, né? Aquele que você teme, aquele que você adora, etc., etc., enfim, tudo bem, né? Tem isso. Qual é a diferença disso tudo que está presente no capitalismo também? Mas o que acontece no capitalismo que é diferente? Isso entra numa dinâmica de circulação social. Numa dinâmica de circulação social que ganha uma positividade econômica. Então, o que era curiosamente da ordem da destruição, ela entra na dinâmica de produção infinita do capital, do produzir para produzir. Passa a produzir lucro e mais-valia. Isso faz com que a máquina social capitalista tenha essa característica e a violência nela seja diferente. Mas é lógico. É lógico. E aí tem uma coisa que eu não trouxe aqui ainda, né? A morte, né? Isso que eu chamo de glorificação da morte, a morte não é um afeto qualquer. Quando a violência não é um afeto qualquer, né? Quando ele circula socialmente, o estrago pode ser muito maior que qualquer outra coisa que circule socialmente. Eu me pergunto se numa sociedade onde tudo foi reduzido à forma mercadoria, o que significa um esvaziamento do desejo em grandes formas quantitativas, onde todo tipo de qualidade é esvaziado na quantificação da forma mercadoria, se a última intensidade possível que resta para alguns não é a experiência limite da guerra, da morte e de tudo isso. Né? E se isso não produz uma especial atração ao fascismo. Investir tudo... Né? É uma coisa que... Eu me lembro de uma pergunta que o Deleuze Guattari faz. O que faz... Ele se pergunta... O que faz com que determinadas linhas de fuga virem linhas de morte? O que faz com que determinado devir revolucionário vire um devir mortal? Né? Um devir de destruição. E eu me pergunto se não é isso. Essa operação de você investir toda a sua vida na morte do outro, que no limite pode ser sua própria morte. Há uma espécie de convocação para a guerra infinita do fascismo o tempo todo. De glorificação da guerra, da morte, que é impressionante. Que produz esse elemento, o que é muito importante para esse elemento típico do bolsonarismo, que é uma identificação perfeita, é uma imanência, eu diria, entre economia e Estado, entre economia e pátria. Defender a pátria é o quê? Defender a economia. Trabalhar pela pátria é trabalhar pela economia. Aí é o exemplo que eu sempre dei, foi o exemplo que eu dei na Tapera, que eu dei hoje no 247, né? Vocês se lembram no início da pandemia, né? Que o Bolsonaro começou a dizer assim, né? Aqueles que estão em casa são fracos, chamou de maricas, os bolsonaristas chamavam de covardes, e tentou fazer uma aliança com as classes populares, exaltando a coragem daqueles que saíam para enfrentar o vírus, no caso entregadores, no caso trabalhadores de supermercado, pessoal que dividia o transporte público, ou o pessoal que se acumulava no transporte público para trabalhar. Quer dizer, nós, por exemplo, que estavam guardando as medidas de prevenção sanitária, etc., que estavam nos casos, nós seríamos o quê? Os inimigos da pátria. Os traidores, os covardes. Há uma identificação entre soldado da pátria e soldado da economia. Que é assim, o casamento perfeito entre fascismo e neoliberalismo. Né? E por isso que essa genealogia que eu fiz, que foi lá da verdade do Estado, o Estado submetido à verdade do mercado lá atrás.
Só que no neoliberalismo isso vira algo que circula socialmente. Então, enfim, voltando aqui, a diferença é, bom, se o Estado, desde que surgiu, ele sempre produziu, a violência do Estado sempre teve uma função imediatamente econômica, né? E se essa função econômica também é de ordem libidinal, não é só de controle, de expropriação de uma parte da produção, ou de destruição da produção, ou de limitação da produção, mas é também de produção de uma inscrição social do medo, da violência, uma memória do medo, da violência nos corpos, sempre foi isso. No capitalismo isso tem uma diferença. Isso tudo começa a circular positivamente, como uma máquina produtora de lucro. Né? É isso. E aí, essa experiência de guerra infinita que estamos todos lançados, todo o tempo. O título do seu livro, A Vingança dos Capatazes, permite entrever, desde o início, a compreensão que você faz do bolsonarismo como fascismo. A vingança não é um ato que poderíamos chamar propriamente intelectual, né? É um sentimento que se rumina. É uma mágoa que acompanha os deslocamentos e aguarda o momento para retornar. E se ela não retorna agora, é porque ela é impotente de fazê-lo imediatamente. É somente com a disseminação social de certa subjetividade propiciada pela dinâmica da economia capitalista, aliada às forças de repressão, que ela conseguirá fazer com que essa circulação concretize o seu círculo, né? Que ela retorne a aspirar ao Estado. A observação que eu acho importante do seu texto é que ele mostra como que a disputa política massiva ela acontece no campo dos afetos. Tal é a insuficiência da razão que você constata no texto como um ambiente em que não seria suficiente ter razão ou opor o fascismo à razão e à civilização para combatê-lo, né? Então, o texto me parece me propor mais fortemente, sobretudo no final, que se combata o fascismo a partir de uma mobilização da sensibilidade para que se possa desencadear outros modos de vida, outras subjetividades, sobretudo não fascistas. Então, a pergunta que eu queria fazer é se apostar ou propor esse embate no campo dos afetos, se isso não reforça um esvaziamento, até certo ponto, intelectual da disputa política. Outra questão é desencadear essas subjetividades através dos afetos. Só é possível rompendo os laços ou essa zona de indiscernibilidade entre o Estado e a economia capitalista, ou se é possível pervertê-la dentro desse sistema mesmo. E nesse sentido, também pensar se não seria interessante a gente olhar com um pouco mais de curiosidade, por exemplo, para o movimento feminista, que parece ser um movimento que alcançou o maior nível de organicidade, né, valendo-se das redes sociais, e cujo voto das mulheres é ainda a maior barreira, ou a barreira mais importante contra o avanço desse fascismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Dos negros também. Essa é a minha questão. Obrigado. É uma questão bastante difícil. Porque eu acho que ela traz um debate ao mesmo tempo antigo e atual. Que é, por trás dessa questão, eu me lembrei de um debate cuja questão,
cuja essa formulação, acho que é uma formulação meio mal colocada, mas eu vou falar dela porque, para o pessoal entender de que debate estou falando, o debate da estetização da política. Né? Para a escola de Frankfurt, né, a estetização da política era um problema. Ainda, digamos que é um iluminismo presente na escola de Frankfurt, que achava que era preciso opor a estetização da política típica do fascismo a uma racionalidade, mas não no sentido de uma racionalidade liberal de forma alguma, até o contrário, isso é um mérito da escola de Frankfurt, era a primeira a perceber como o projeto de razão iluminista se transforma num projeto técnico, digamos assim. Né? A questão toda, né, ou seja, em que medida o combate é afetivo, ou tem uma dimensão estética nesse sentido, né, de uma estética no sentido literal da palavra, as teses que diz respeito à sensibilidade, mobiliza afetos, você usou a palavra afetos, e até que ponto é um debate num campo de argumentos, ou será que essa separação existe? Essa é a questão toda. Né? Sobre esse debate da estetização da política, um dos momentos mais interessantes da obra do Deleuze um momento especialmente interessante da obra do Deleuze, do Imagem e Tempo, no debate que ele faz entre cinema e a relação entre cinema e nazismo e fascismo. Né? Onde ele cita um cineasta alemão chamado Silberberg, que dizia o seguinte: é preciso opor cinematograficamente o Hitler cineasta. Né? Porque há toda uma análise, do qual o Paul Virilio é um filósofo importantíssimo nessa análise, que escreveu um livro chamado Guerra e Cinema, mas também outro nesse campo de análise chamado Política e Velocidade, onde ele analisa a importância do cinema como estratégia de propaganda do Hitler, trazendo aí a figura da Leni Riefenstahl, que o Deleuze também está no debate do Imagem e Tempo, e tudo isso. A posição do Deleuze e Guattari, por exemplo, que eu tenho nesse caso, está mais próximo, é uma posição de que o debate é sempre, de certa maneira, estético. E se você opõe, se você diz que a estética é só do fascismo e não dos que se opõem a ele, você já entra derrotado. Porque você não é capaz de travar o debate estético, de travar a luta estética. Então toda luta é, de certa maneira, estético-política. Mas a luta estético-política não é uma luta, de forma alguma, esvaziada de racionalidade. Porque ela requer estratégia. Eu estou falando aqui hoje a gente perdeu, talvez, o maior mestre da luta estético-política do século. Já no século XXI, porque no século XXI não podia fazer um filme assim, que é o Jean-Luc Godard. Né? Alguém que sabia se meter entre as imagens como poucos. Para desconstruir aspectos dela, nos identificar aspectos dela e nos propor novas imagens. Né? É impossível não lembrar dele agora. Uma máquina de fazer imagens de resistência fascista. Resistência ao fascismo. O mais antifascista de todos. Né? Ora, o Godard também não era racional, também não tinha um sentido de estratégia. Não há uma estratégia também aí possível. Quando o próprio Deleuze diz que, e o Deleuze e o Guattari dizem que a arte é uma das potências do pensamento, produzir afetos e perceptos, isso também é da ordem da racionalidade. Né? Eu acho também da ordem, existe uma ordem da observação, de opor, etc, etc. Né? Então, assim, eu não sei, por exemplo, esse tempo, nós aqui estamos usando escrita, palavras, não é isso? Né? Talvez aqui o elemento estético mais importante de uma escrita mais aprofundada é a busca do tempo do pensamento. A nossa resistência é uma resistência de tempo e uma resistência de ritmo. Com um determinado tempo capturado, típico do capital. Então, mesmo quando a nossa operação da palavra é argumentativa, ela é estética nesse sentido. O nosso corpo precisa ir para um outro lugar.
né? Um outro estado de corpo, antes de qualquer estado de espírito. Né? Então, eu acho que essa operação toda acontece assim. Eu acho que a palavra tem o tempo da palavra e a importância da escrita está muito além da relação significado-significante, ou significante-significado. Né? Está no fato de que a escrita, e mesmo a fala, mas a escrita antes de tudo, ela nos coloca em um outro regime de tempo. Por isso, um outro regime de compreensão, de experimentação da vida. Né? É nesse momento que a palavra... Né? E aí não significa só... Né, certos textos, eles emanam... Esse livro do Reich, por exemplo, é um livro muito interessante, Psicologia de Massa do Fascismo. Porque é um livro que realmente eu não concordo com tudo do livro. Mas é um livro interessantíssimo de ler, mesmo quando você não concorda. Porque o livro, ele parece emanar um afeto de resistência. Ele tem uma coragem do cara que está vendo a coisa acontecer, o primeiro a enfrentar o negócio, dizer, assim, não, dessa maneira, esse enfrentamento não funciona. Nesse ponto, até, inclusive, um certo tipo de alvo de crítica parecido com o que o Benjamin logo depois vai escrever. São distintos, desde o Benjamin é distinto do Reich. Mas o Benjamin é um marxista propriamente dito, mas se dirige à unanimidade dos marxistas. E o Reich também. O Reich não é antimarxista no livro dele, não. Ele elogia Lenin várias vezes no livro. Algumas vezes ele elogia Lenin. Não é um cara, entendeu? Não tá, mas ele tem um problema com o mesmo tipo de pensamento hegemônico, num certo pensamento marxista da social-democracia alemã, ali naquele momento. Né? Enfim. Então, tudo isso para dizer, o exemplo do Reich é para dizer que é um texto, o texto do Benjamin, que tem uma força afetiva muito impressionante. Né, que não é só da ordem, assim, né? E é isso, assim, né? Eu acho isso muito importante, porque está acontecendo um negócio agora na academia muito estranho, lá no Rio de Janeiro está acontecendo, não sei como é que está aqui, que é uma espécie de ataque vindo de dentro da academia, de toda operação de complexificação do pensamento. Que algumas figuras da academia acham que a função nossa função é virar coach, entendeu? E alguns estão virando coach, mas não deixam de utilizar os títulos acadêmicos para legitimar a posição. Isso ninguém quer, né, apresenta. Os títulos acadêmicos vêm todos ali. Né? E eu tenho visto esse movimento acontecer e acho isso muito ruim. Eu vi uma coisa horrível acontecer numa banca um pouquinho antes da pandemia, uma banca excelente, o texto era excelente do doutorando, que se formou doutor ali, era um jovem que era já professor da rede estadual e que convidou, então, seus alunos da rede estadual para virem na defesa. Era muito legal, assim, todo mundo ali na defesa e tal. Um texto sobre biopolítica e biopoder, muito bom. Não vou citar nomes, para não causar problemas. Mas aí, uma pessoa da banca disse assim, os franceses são muito complexos, são muito difíceis. E esse jovem que fez uma primeira tese, ele também ele tem uma habilidade digital, ele faz uns memes, umas coisas assim. E essa professora da banca, disse, não, mas o importante é a gente se comunicar, é você se dedicar a fazer os seus memes. Começou a dar um negócio assim. Que é a pior posição de poder da academia que tem, né? É decidir o que o povo pode ou não pode ler, entendeu? Buscar facilitação. Quem é uma professora de origem burguesa para decidir que a complexidade do pensamento não interessava para aquelas meninas e meninos que estavam na plateia? Entende? Então, esse tempo da complexidade é um tempo muito importante. E isso é uma operação estética também. Não é só uma operação logocêntrica, entendeu? Da palavra. Embora eu esteja falando a beça aqui já, né? Então é isso.